Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa que nos é muito querida, que possamos, em assimilando as lições da noite, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Uma boa noite para todos nós que aqui estamos e para quem vai depois nos assistir aí pela rede social. Tenham um ótimo momento de aprendizado da doutrina espírita, assim como nós, com certeza, teremos aqui os nossos 60 minutos aqui muito bem aproveitados com essa doutrina maravilhosa, né? Trouxemos esse assunto, não sei os outros oradores, mas eu costumo falar o que eu preciso de ouvir. Né? Eu na semana, quase sempre na semana que eu estou preparando alguma coisa para trazer, eu vivencio algumas coisas que me levam a ter atitudes que muitas vezes eu não gostaria de ter, né? E aí eu vejo o quanto eu preciso aí de... Digamos assim, eu estava até brincando com o Anjo, falando que às vezes a gente está no momento que a gente precisa da gente mesmo, mas daquele outro lado, né? Então tem a Sueli normal e a Sueli espírita, né? Ah, mas dá para dividir? Claro que dá para dividir. É complicado, né? Mas aí quando a Sueli faz alguma coisa, a Sueli espírita fala assim, olha aqui, menina, não faz isso não. Cuidado, faz isso não, você sabe que não pode, você sabe que não deve. Né? Então, eu estou precisando, né, de mim mesma, daquele outro lado ali, da Sueli espírita. Então, esse assunto aí é algo muito importante para mim. Eu acho que eu vim para esse mundo aqui, uma das grandes lições que eu vim aprender aqui é paciência. Né? A paciência é a maior das virtudes, né? Então, eu pelo menos já entendi que não adianta pedir paciência, não, porque quando a gente pede paciência, o que a gente recebe é algo que nos faz exercitá-la. E eu já estou com bastante, então eu nem estou pedindo mais, sabe? Mas essa pergunta aí, né? Às vezes eu tenho que me fazer, né? Não sei se vocês se fazem. Por que devemos ser obedientes e resignados? Né? Qual é a obrigatoriedade disso aí? Por que eu tenho que obedecer sempre? Por que eu tenho sempre que obedecer? Por que eu tenho sempre que me resignar diante das coisas, né, que eu não gosto? Então, a gente sabe que o Evangelho está ao nosso alcance, o Evangelho segundo o Espiritismo, está comentado e elucidado pelos Espíritos, é uma obra maravilhosa. Quando a gente lê, a gente leva alguns sustos, mas é assim mesmo, né? Como diz Rogério, ficar achando que está tudo bem depois que lê a doutrina, não tem alguma coisa errada, né? Realmente tem, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero isso não. Quando a gente conversa com um amigo, uma coisa ou outra, que ele está com algum problema, fulano, estuda espiritismo. Ah, não quero esse negócio não, que isso dá uma responsabilidade danada. Como se ela não fosse ser cobrada por isso também depois dessa pessoa, né? Porque aquele que também não se instrui porque ele não quer, ele não vai ter muito atenuante por causa disso, não. Ele não quis. É uma escolha que ele fez. Então, quando a gente faz nossas escolhas, a gente está escolhendo a consequência também. Né? É um pacote, né? Deus não está lá com nenhum dado falando, aquela vai passar por isso, aquele vai passar por aquilo. Não é bem assim, não. Ele nos deu livre-arbítrio. No momento que a gente escolhe as coisas, a consequência está intrínseca nessa escolha que a gente fez. É como escolher, né? Plantar semente de laranja e depois querer colher pera, maçã. Não vai, né? Então, quando a gente escolheu a semente da laranja, a árvore está lá, né? Adormecida naquela sementinha e ela vai germinar. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com aquilo que a gente está semeando, porque a consequência está lá, já prontinha, para quando chegar o momento ela germinar ali, né?
Então vamos ver o que os Espíritos têm a nos dizer sobre isso. Primeiro vamos buscar a palavra, né? Eu adoro isso, adoro a palavra, eu gosto de palavra. Eu não me dou bem com números, né? Eu e números não concordamos assim muito bem, a gente não se dá muito bem, mas com palavra eu gosto bastante. Então vamos à palavra obediência que a gente encontra lá no dicionário. Tá lá, né? É um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Isso não incomoda vocês, não, gente? Que a mim incomoda, né? Então, eu tenho hora que eu fico pensando assim, que eu sei exatamente por que eu estou aqui fazendo esse trabalhinho. Né? Por que eu estou tentando servir para alguma coisa? Né? Porque isso aqui, para mim, é um incômodo muito grande. Né? Isso me irrita, me irrita. Me irrita. E aí, quando a gente lê lá no Evangelho, que a gente diz que a obediência e a resignação são virtudes irmãs da docilidade, eu falo, não, então eu não entendi o que é isso. Então eu não entendi o que é obediência, porque virtude é coisa boa, não pode irritar nem fazer ninguém sofrer. E eu sofro com isso aí, né? Então, porque eu fico achando, gente, que coisa, olha, é um substantivo, né, que define a ideia. Qual é a ideia dessa palavra? Quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Eu estou tentando ser, mas eu não consegui ainda, né? Mas, por quê? Parando aqui, eu acredito que muita gente também não conseguiu, não. Né? Aceitar e não sofrer e não se irritar com isso aqui. Primeiro que aqui está no geral, estão vendo? Olha, define a ação de quem obedece. Agora, obedece o quê? Obedece quem? Lá venho eu com as orações, né? Subordinadas. Quem obedece, obedece a alguém e a alguma coisa. Então, eu vou obedecer a quem? O quê que eu vou obedecer? E eu vou ser submisso a quê? Eu preciso saber. Né? Então, partindo desse princípio, eu acho que eu não estou tão mal assim, né? Querendo saber a quem que eu vou obedecer e a quem que eu vou ser submissa. Né? Eu preciso saber, porque eu tenho um livre-arbítrio. Isso aí foi me dado por Deus, quando me criou simples e ignorante. Então, eu tenho direito a fazer essa escolha. Eu tenho direito a escolher a quem eu obedeço, o que eu obedeço, e direito a saber a que e a quem eu estou sendo submissa. Eu tenho esse direito porque eu tenho um livre-arbítrio e eu posso fazer uma escolha. Então, isso não pode parar aqui. Esse conceito não pode parar aqui. Porque no momento que ele para aqui, ele me tira esse bem. Ele me tira esse livre-arbítrio, ele me tira essa potencialidade de escolher. Então, não pode parar aqui. Aí a gente vai buscar a origem da palavra obediência. Vamos lá, começa a melhorar a situação, olha aí. Obediência vem do latim obediris, que quer dizer escutar com atenção. Começou a melhorar, estão vendo? Escutar com atenção. Ob é atenção, audire é escutar. Pode ser classificada como uma das virtudes. Olha como que lá na origem da palavra ela é uma virtude. Por quê? Porque ela significa escutar com atenção. Aí a coisa já começa a melhorar para mim. Eu já começo a ficar mais submissa à ideia, né? Pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas pelo outro. Adorei essa aqui. Olha, eu respirei melhor. Aceita. Aceita, não é imposto. Aceita porque entende. Aí sim, aí aqui eu sou obediente, sim.
Afinal de contas, todos nós precisamos de ser obedientes o tempo inteiro, porque a gente está sempre obedecendo alguma coisa. A gente precisa obedecer às regras da sociedade. Se eu dirijo, eu tenho que respeitar regras de trânsito, independentemente de ter um guarda na esquina. Não é? Então, quantas coisas, quantas regras eu tenho que obedecer? E na minha organização física, quantas regras eu tenho que obedecer para que os meus órgãos funcionem direitinho? Né? Quanta coisa a gente tem que obedecer? Né? Então, obediência é uma regra. É geral para todos. E quando a gente desobedece, a gente sofre consequências. Mas aquilo que realmente é para ser obedecido. Se eu não obedecer, por que eu sou obediente a uma lei de trânsito? Eu tenho que obedecer um sinal vermelho, senão eu vou causar um acidente. Eu posso morrer antes da hora e vou provocar um acidente, vou ser instrumento para que alguém que esteja na hora dele morra. Olha que coisa horrorosa, eu vou responder por isso. Então, todas as vezes que a gente desobedece o que realmente tem que ser obedecido, aí a gente sofre consequências graves. Mas por quê? Porque a gente escuta com atenção e aí a gente vai além. E sabe quem que deu uma lavada nisso aí, quem deu uma corrigida nisso aí e não deixou margens à dúvida? Allan Kardec. Allan Kardec, quando disse, segundo o Evangelho, capítulo 9, item 9, as lições do mestre ensinam em todos os seus pontos, quer dizer, foi Jesus que deixou isso claro e Kardec veio aqui e codificou para a gente, né? As lições do mestre ensinam em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes, companheiras da doçura, embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade. Quando a gente não entende que obedecer é escutar, né? Escutar com atenção, e a gente se rebela contra aquela situação em que a gente tem que obedecer, a gente sofre, deixa de ser virtude, que a virtude não pode gerar sofrimento, né? Então a gente se revolta e a gente nega a situação e não quer obedecer. Então, olha como é linda essa parte aqui que Kardec codificou e esse ensinamento dado por Jesus. Olha só, as lições do mestre ensinam que em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade, a obediência, olha aqui, é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Para que a razão me dê consentimento, eu tenho que escutar direito. Né? Eu tenho que escutar certinho, saber escutar. Porque no momento que eu escuto com sabedoria, sabendo o que está acontecendo, eu estou analisando, eu vou colocar isso, a análise da minha razão, porque a obediência é o consentimento da razão. Então, após eu colocar a análise da minha razão, o fato, escutei com atenção, coloco a análise da razão, aí sim, ela vai me dar o aval, sim ou não. Aí ela, através do meu livre-arbítrio, do meu poder de escolha, eu vou ou não obedecer aquilo que a minha razão está ditando para mim, sim ou não. É ela que vai me dar o consentimento ou o não consentimento para obedecer. Através da análise que eu faço, aí sim eu vou usar a minha vontade e o meu desejo para dar ou não para atender ou não ao apelo da minha consciência.
Então aí Kardec fechou isso aí com chave de ouro. Então não tem nem como a gente não ser obediente mais. Porque nós vamos obedecer sim, mas nós vamos obedecer após a nossa consciência avalizar. Porque no momento que ela diz sim, aí eu preciso fazer essa escolha para sim. Porque se ela me disser sim e eu não obedecer, eu estarei transgredindo uma lei que não é minha. Não fui eu que estabeleci. Não é? Então, a gente começa a ver que aí a obediência, a submissão, né, a docilidade, ela toma um outro rumo, porque a gente entende por que deve obedecer. E quando a gente entende por que deve obedecer, a gente não sofre. Aí isso é uma virtude, porque não nos irrita e não nos faz sofrer. Pode até ser que a gente não goste, mas não me faz sofrer. Não vai me irritar, porque se a gente começar a se irritar e a sofrer com o que é a lei de Deus, aí a coisa vai ficar ruim para a gente, né? Vai ficar difícil, mais do que já é a situação. É simples, pega uma criança que está fazendo algo que não deve, que o pai e a mãe estão vendo que não deve ser feito, e bota ela numa cadeira ou num quarto, tira o videogame, tira o celular, seja lá o que for que o pai ou a mãe, muitas vezes, e na maioria delas, e eu vou dar uma dica para vocês acertarem mais, que se eu tivesse tido na época que eu também estava com os meus pequenininhos, eu teria acertado mais. Estou agora tentando acertar melhor com os netos. Depois eu dou a dica. Então, muitas vezes, os pais erradamente fazem para corrigir seus filhos, né? Tirando o que eles gostam, botando preso no quarto, qualquer coisa assim. Simplesmente, você desobedeceu, está errado e pronto, final. Ele fica revoltado. Ele fica, claro. A gente também, quando estava naquela idade lá, também ficava e fica até hoje. Quando alguém nos obriga a obedecer algo que a gente não está conseguindo entender por quê. Agora, explica para ele por quê. Explica para ele por quê. A criança está enfiando o dedo lá na tomada. Vai levar um choque, pode até morrer. Aí os pais impedem a criança de botar o dedo lá, bota a tampinha, mas explica para ela por que ela não pode botar o dedo lá. Porque essas coisas não se pode impor. Porque é igual Deus, outra coisa, porque a hora que a gente explicar que ela vai se ferir, vai doer, se ela puser o dedinho lá, ela sabe o que é dor, talvez ela não bote. Ou talvez ela vá ainda precisar de outros alertas assim. Que às vezes não é de primeira que a gente consegue, dependendo da rebeldia da alma, né? É igual a questão de Deus. Temer a Deus. Isso me dá um mal-estar quando eu ouço. E eu sofri um processo desse aí, interno na escola, porque eu falei numa turma, por causa de um texto que a gente estava trabalhando, que eu não temia Deus. Olha, deu uma confusão isso. Foi pai para a escola, falar que ia tirar o filho da escola porque eu não era temente a Deus. Aí tivemos que conversar, né? Aí eu falei para ele, o senhor é temente a Deus? Eu sou, minha senhora, claro que eu sou. Eu vou tirar meu filho daqui, que ele não vai estar com uma professora que não seja temente a Deus. Eu falei assim, mas meu amigo, por que eu vou temer Deus? Por que eu vou ter medo de Deus, que é o meu Pai misericordioso, que me ama incondicionalmente? Eu vou ter medo dele, por quê? Porque senão ele vai castigar a senhora. Eu falei, não, ele nunca vai me castigar. O senhor castiga o seu filho? Não, eu não dou castigo no meu filho. Eu falei, então por que Deus vai me castigar e vai castigar o senhor também? Nós somos filhos de Deus. Eu não tenho temor por Deus, eu tenho amor por Ele. Eu amo a Deus, eu não temo a Deus.
Então, quando a gente impõe autoridade sem liderança, a gente não causa uma ideia legal, uma boa aparência, né, nas pessoas. A gente não causa isso. A gente é temido. É igual aquele pai autoritário, mandão, que o filho não sabe nem se ele é amado por esse pai. Ele não ama o pai, ele tem medo do pai. E quando às vezes viaja, causa um bem-estar na família, fica tudo calmo, tudo em paz. Né? Acontece essas coisas. Nas melhores famílias. A minha nem é melhor e acontecia, né? Então, quer dizer, é assim. Toda família tem seus problemas, que é onde os espíritos se unem para fazer seus resgates, né? Na família consanguínea. Então, a gente não tem que ter medo. A gente precisa educar uma criança para que ela entenda e compreenda a situação. Para que ela, desde cedo, já comece a fazer isso aí, ó. Para ela poder ser obediente, para desde cedo ela colocar tudo à razão dela, porque ela não tem um raciocínio muito lógico ainda, mas alguma coisa ela já conhece. Então aí, quando a gente recebe isso aqui, fecha, né, aquela rebeldia que a gente carrega contra a obediência. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, a razão me diz que eu devo obedecer e eu vou me resignar diante daquilo que a minha razão me impõe. Aí é outra história. Aí a obediência fica linda, fica suave. A submissão não vai incomodar, porque eu vou entender por que eu tenho que me submeter. Aí sim, eu vou usar a minha vontade, eu vou usar o meu desejo para fazer cumprir aquela obediência. Aí eu já não sofro. Então, nesse ponto, ela é virtude. E essa interpretação, essa explicação está muito próxima do início da palavra, né? Quando diz aqui que é saber escutar. Porque quando a gente sabe escutar, a gente analisa. Quem analisa é porque soube escutar. Aí a gente vai colocar aquilo ali, a análise da nossa razão. E aí sim, nós vamos nos resignarmos se ela realmente nos mandar obedecer, ou então nós vamos lutar contra aquela situação que não se faz pertinente uma obediência. Não é? Lá no finalzinho a gente vai entender isso por causa de uma historinha que, se não der para contar hoje, a gente traz outro dia, mas vai dar. Caminhando. Isso está lá no item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ambas, a resignação e a obediência, são forças ativas, precisa de ter ação. Tudo precisa de ter ação. Eu tenho fé, mas eu não tenho ação, a fé é morta. Né? Eu tenho fé. Mas se eu não faço nada com essa fé que eu tenho, o que vou fazer? Né? A obediência e a resignação também são ativas. Precisam de ser demonstradas através das ações. Porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Porque aí a gente consegue segurar, a gente consegue dominar, a gente consegue controlar. E a gente carrega aquele fardo não como um peso mais, mas como aquela criança que carrega o seu irmãozinho no colo, que tem quase o peso dela e ela não acha pesado. E alguém fala, menina, você está com peso, esse irmão. É meu irmão, não é pesado para ela, porque é virtude, é amor. Então é diferente. Tudo quando a gente compreende, né, fica mais fácil a gente lidar com a situação. O poltrão, né? Poltrão é uma palavra que é bem distante assim, do nosso vocabulário. Algumas traduções da obra de Kardec vêm com essa palavra, outras vêm com
com covardes, outras vêm com pusilânime, mas é tudo a mesma coisa, tá? Poltrão aqui é um ser sem coragem. É um ser sem coragem, sem poder de decisão para ele mesmo, né? Então, é covarde. O covarde. Não pode ser resignado. Então, um covarde, um poltrão, não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Não vão conseguir, porque lá, quando puser lá a análise da razão, a própria covardia e o egoísmo e o orgulho vão atrapalhar aquela reflexão. Por isso que a gente tem que lutar muito contra esse orgulho e essa vaidade que a gente carrega. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Todo mundo esperava que Jesus fosse dar uma guinada, né? De 180 graus na situação dele lá. O próprio Judas acreditava isso, né? Mas não foi assim. Ele não fez porque ele estava ciente da obediência ao Pai naquele momento. E ele se resignou, deixando-se perder a vida do seu corpo na cruz. Então, ele foi o maior exemplo disso aí, né? Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual e seu vício é a indiferença moral. É o que mais nós estamos vendo. Chega em casa, gente, leiam, é pequenininho, é de Lázaro. Está assinado por Lázaro essa resposta lá, no item 9 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Concordam, né? A gente tem um avanço tecnológico, um avanço da inteligência impressionante. Mas o vício é a indiferença moral. Não temos moralidade ao alcance da intelectualidade da Terra. A gente não tem. Na nossa moralidade, está lá naquele nível assim, eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo, não. Não fira os meus interesses, não, porque senão eu mudo de ideia. Isso é indiferença moral. Se está bom para mim, eu não estou nem me importando se não estiver bom para os outros. Então, quando ele colocou a virtude da vossa geração é atividade intelectual, ele explicou isso muito bem. Aqui, ó. Digo apenas atividade, que é ação, né? Ação, movimento. Porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só os horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Ele é gênio, ele tem uma visão mais apurada, uma inteligência mais apurada, é fácil para ele, né? Enquanto que a atividade, a ação, o movimento, é a reunião dos esforços de todos, que não são gênios, todas as pessoas, para atingir um fim menos brilhante, que não é o da genialidade, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, nós não podemos negar que nós estamos numa época de grandes avanços tecnológicos, né? Grandes avanços. Não resta dúvida, quando a gente se a gente pudesse fazer uma análise das outras vidas que a gente já teve, né? Lá para trás, quanta dificuldade. Hoje está tudo tão fácil, né? As coisas acontecem lá na Ucrânia está acontecendo, a gente está vendo na mesma hora o que está acontecendo lá. Então, não temos dúvida quanto ao avanço intelectual e tecnológico da Terra, mas a moralidade. A gente vê as duas coisas acontecendo ali na Ucrânia, né? O avanço da intelectualidade e o atraso moral. As duas coisas ali estão tão evidentes, né? Na guerra. A guerra mostra isso, avanço tecnológico e retardamento moral. Então, a gente está num plano de provação e expiação. Não vamos nos surpreender com isso e nem sofrer com isso.
Porque a gente não tem que sofrer com isso, a gente tem que obedecer e se resignar para que a gente possa melhorar, para poder sair dos planos de provação e expiação. Porque no plano de provação e expiação, isso é normal. Avanço tecnológico e pouca moralidade. Porque somos espíritos inferiores, cheios das imperfeições, das paixões que nos prendem a mundos inferiores. Eles continuam dizendo, Lázaro e a sua equipe, submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos, tá? Ao impulso que vimos dar aos vossos... Olha a palavra, que linda, ao impulso. Eles nos impulsionam ao progresso e a gente não tem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Obedeceis à grande lei do progresso, que essa lei é de Deus, a gente não consegue derrogá-la, nem Ele faz, que dirá nós. Que é a palavra da vossa geração. Botei em vermelho o recadinho que nos manda. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz. Porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde. Ó, isso aqui é importantíssimo. Olha aí, né? O adjetivo aqui, ó. Com o duplo esforço do freio e da espora. Olha isso, gente. Olha esse texto. Ainda achamos que somos anjinhos. Cavalo brabo é domado com, não é só com conversinha, não. A conversinha ajuda. Mas a espora está lá, ó, no pé do cavaleiro. Né? Freio e espora. Olha só como ele nos compara. Né? Cavalo brabo. Precisa de freio e de espora. E vocês acham que não? Eu preciso de freio e de espora. Eu não sei vocês, né? Eu não estou falando por ninguém, estou falando por mim. Isso aqui é seríssimo. Infeliz do espírito preguiçoso. E aí a gente vai lá naquela que eu dei lá no início, aquele exemplo, da pessoa que falou, eu não quero saber de nada disso aqui não, Deus me livre. Prefiro ficar na ignorância. Infeliz do espírito preguiçoso. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Mas a quem muito é dado, não é só o conteúdo, não. É a oportunidade de aprender o conteúdo. A gente para onde nos convém, né? Mas não. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas não é só o conteúdo, é a oportunidade que está sendo dada de aprender o conteúdo. Então não adianta, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É melhor não ser preguiçoso não, porque senão, ó, vai ter que se submeter ao freio e à espora. Toda resistência orgulhosa, olha aqui, olha esse pronome definido, toda resistência orgulhosa. Olha aqui, a qualificação para resistência. Não é uma boa resistência, é uma resistência orgulhosa. Então, toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Então, não adianta lutar contra. Seremos vencidos, porque essas leis são de Deus. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Vale a pena ser brando, porque não resolve ser rebelde nem violento. Não dá certo. A gente só vai se atrasar. Aqui, eu coloquei um pedacinho de um texto de Kardec na Revista Espírita, Primeiras lições de moral na infância. Porque o que atrapalha tudo é o orgulho, é a vaidade, são as paixões inferiores que a gente carrega. Infelizmente, nós ensinamos isso às nossas crianças com a melhor das intenções de ajudá-la
a comer bem, a estudar. Fazemos errado. Fazemos muito errado. Até na simples atitude assim, olha, se você não comer o seu lanchinho, eu vou dar para o seu irmão, hein? Quer dizer, já é uma competição, a gente já está ensinando a criança que ela tem que... É egoísmo isso. Não vou dar para o seu irmão, não. Você come tudo. Se você não comer tudo, eu vou dar para o seu irmão. Olha, isso é tão inocente, mas se a gente for pensar o que está por trás disso aí, a gente está incitando a criança a um egoísmo. Qualquer coisa, eu vou comer tudo para não ter que dar para o meu irmão. É uma coisa que a gente faz. Eu fiz muito essas coisas assim, quando meus filhos eram pequenos. Agora eu estou tentando acertar um pouquinho mais com os netos. Já é alguma coisa, né? Se não fiz lá no início, pelo menos estou fazendo agora. Então, isso aqui é só um pedacinho desse texto, Primeiras Lições de Moral na Infância. Kardec escreveu na Revista Espírita. Então, considerando-se que o egoísmo e o orgulho são a fonte da maioria das misérias humanas, enquanto reinarem na terra, não se pode esperar nem a paz, nem a caridade, nem a fraternidade. Então, não esperem que a terra vai melhorar com o povo que está aí. Não vai. As pessoas precisam aprender. As almas precisam aprender. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Vai sair e não volta. Não é? Então, não vamos nos admirar de ter o que a gente está tendo na Terra, não. Porque a inferioridade moral é que impera aqui. E está aqui, ó. Né? Enquanto reinarem na Terra, não se pode esperar nem a paz, nem a caridade, nem a fraternidade. É preciso, pois, atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Pode o espírito remediar esse mal? Sem nenhuma dúvida. E não vacilamos em dizer que é o único bastante poderoso para o fazer cessar, a saber, né? Então, pode o espiritismo remediar esse mal? E ele diz que é aqui, ó. Sem nenhuma dúvida. E não vacilamos em dizer que é o único. Ó, olha, ele que escreveu, Kardec. O único bastante poderoso. Não é só poderoso, não, é bastante poderoso. Para fazer cessar, a saber, aqui, por um novo ponto de vista sobre o qual faz encarar a missão e a responsabilidade dos pais, fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando a fé inabalável que sanciona os deveres, enfim, moralizando os próprios pais. Pais imorais não vão desenvolver crianças moralizadas, a menos que ele já traga esse acerto, que seja um espírito elevado. Porque se ele estiver dependendo da influência da família, como a gente já falou aqui numa circunferência, divide ao meio aí, um quarto influência de mãe, influência de pai, não é só mãe e pai, avós, seja quem for que estiver educando a criança, metade, 180 graus, 160 graus, 180 graus de uma circunferência é a influência da família. Os outros divide ao meio. 90 para o acervo que ele já traz e 90 para o meio em que ele vive. Então, a influência da família é muito grande. A influência daquele que está exercendo o poder de educar crianças é muito grande. Sobre aquilo que ele vai ser. Claro que se ele falhar, será culpado. Se ele tiver feito tudo certinho, não será culpado. Isso está lá no Livro dos Espíritos também, na missão dos pais, né? Na educação dos pais. Ele já prova sua eficácia, o espiritismo,
já prova sua eficácia pela maneira mais racional pela qual são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas do modo bem diverso, sendo o seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá projetar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Está lá na Revista Espírita, fevereiro de 1864, páginas 59 e 62. Tem exemplos do que o que não se deve fazer com as crianças. Então, leiam isso, pega no Google ou no Kardecpédia, pega lá, Revista Espírita, está aqui, ó. 1864, página 59 e 62, o texto está todo lá, e não é grande, é pequeno, né? Então, isso a gente precisa atacar o mal pela raiz. Né? Porque se nós não dermos exemplos, nós não vamos ter espíritos sob a nossa responsabilidade, moralizados, se eles não forem elevados. E nós seremos responsabilizados por isso. Mas a gente ensina a criança a mentir, ensina a criança a ser egoísta. No momento que a gente não deixa ela levar um brinquedo para a escola, não, seus coleguinhas podem quebrar. Tá? Então a gente age tentando acertar, mas não está bom. Não é assim. E Kardec, nesse texto, lição de moral, né, para as crianças, ele tem ali, ensina os pais direitinho como deve ser feita a situação. Frequentemente, desejamos controlar as situações, queremos fazer as coisas acontecerem do nosso modo, igualamos a atividade à força, a passividade à fraqueza. Ora, a gente quer que as leis mudem para que elas estejam de acordo com nossas aspirações, nossos desejos e nossa vontade. Isso não vai acontecer nunca. Né? Nunca. Mas a gente acha que pode controlar essas coisas. Isso nos leva a uma luta constante, até nos sentirmos exaustos e muitas vezes derrotados. E vamos sempre ser derrotados todas as vezes que a gente se colocar desobediente àquilo que a razão está nos mandando obedecer. Com certeza isso vai acontecer, né? Não precisamos constantemente assumir o controle das coisas, do emprego, do relacionamento e das situações. Existe um contexto, existem as outras almas, que também têm seus argumentos, suas vontades, seus desejos. E muitas vezes, muito mais próximos da verdade do que os nossos. Mas a gente não sabe respeitar muito bem isso, não. Precisamos apenas fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance. Controlar o incontrolável. Controlar aquilo que não está na nossa alçada é sofrer à toa, é bater cabeça à toa. Resignação é a entrega de nós mesmos a uma situação que foge ao nosso controle. Não é acomodação. A resignação é a aceitação. É o que vai nos colocar submissos àquela situação que precisa ser obedecida. Mas não é uma acomodação do tipo assim, o sujeito recebeu um diagnóstico de câncer, está com câncer. Não vai adiantar ele se revoltar. O fato está consumado, ele está com a doença. E não adianta ele negar, porque ele vai ter que obedecer às regras do tratamento. Porque se ele não o fizer, ele vai cometer o engano de partir mais cedo do que deveria, porque não está obedecendo à lei. Então, ele precisa se resignar. A resignação é a aceitação. Aceita o problema, mas não se acomodar. Vou morrer mesmo? Deixa para lá, deixa eu ficar assim mesmo, vou morrer. Não, isso está errado. Isso não é resignação, isso é desistir. A resignação é a aceitação para que a gente possa fazer a nossa parte, lutar para sobreviver. Porque se não tiver na nossa hora, a gente não vai. Agora, mesmo não estando a nossa hora, e se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai. Muitas pessoas são portadoras de doenças graves, incuráveis, e morrem de outra coisa. Ficam aí 15, 20 anos lutando
para conseguir melhorar, ainda que não seja uma cura, mas vai melhorar, essa é a conduta certa, fazer aquilo que precisamos. Tudo deve ser feito para salvar uma vida, isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, a resignação não é uma acomodação e deixar para lá. A resignação é a entrega de nós mesmos a uma situação que foge ao nosso controle. Então, nós vamos deixar quem sabe e quem pode controlar. Quem pode controlar? Na Terra, os médicos. Fora dela, Deus, que é aquele que controla tudo e todos, né? Que está no controle do universo inteiro. Entregar-se não significa desistir, significa força e coragem para reconhecer e enfrentar a situação que se apresenta. Não fomos criados para viver situações em que ficamos batendo a cabeça contra a parede. Então, se a nossa consciência dá um aval que a gente deve obedecer, ainda que não seja do nosso agrado, a gente deve obedecer. E deve lutar para melhorar, minimizar o mal-estar que será causado por aquela ação que a gente deve fazer, que não está nos nossos desejos e nem na nossa vontade. Mas é necessário. Quando a gente olha para a doutrina espírita, dizendo a nós que somos espíritos reencarnados, estamos num plano de provação e expiação, resgatando nossas dívidas passadas, ou provando situações para o futuro, porque a expiação está ligada ao passado e a provação está ligada ao futuro. Então, quando a gente vê isso, a obediência à lei não é um fardo pesado. É leve, porque o que são poucas dezenas de anos no mundo, ainda que tenhamos que viver situações difíceis diante da eternidade, porque somos espíritos imortais. Não é nada. Então, aí, nesse sentido, a doutrina espírita dá realmente um banho, né? Aliás, nesse não, né? Em todos. Então, nós não fomos criados para viver situações que ficamos batendo a cabeça contra a parede, sabendo que vamos ferir a cabeça. E a situação não vai mudar. Então, é ignorância, né? É aonde nós temos que, nesse momento, a gente tem que colocar nosso raciocínio para funcionar. Porque se a gente não faz isso, o que adianta ter recebido de Deus esse poder ilimitado de raciocinar? Precisamos ser inteligentes aí, né? Existe uma grande diferença entre entrega e mera abdicação. Desistir é desesperar-se e dizer, não sei mais o que fazer, é o fim. Isso é desistir. Entregar-se, resignar-se, significa tomar as atitudes necessárias para, se não resolver, minimizar a situação. Isso é uma atitude inteligente e torna o fardo bem mais leve. O sinal, quando é? A gente já devia saber logo de início a hora de parar, né? Mas ainda, às vezes, a gente prorroga, né? Fica ali, batendo a cabeça, né? O sinal de que é hora de entregar acontece quando nos sentimos exaustos por tentar controlar uma situação ou vencer uma batalha. E não está conseguindo, está perdendo. Vai acabar perdendo a guerra inteira, né? Quando isso acontece, precisamos sair desse aperto mortal para nos livrarmos da preocupação constante e interrompermos essa luta tão destrutiva. Aí a gente respira melhor, fica tudo mais leve. Quando a gente aceita a situação pela qual nós estamos passando. Mas por que a gente aceita? Porque a gente compreendeu que é um resgate de uma dívida passada. Assim como aquele trabalhador que de sol a sol ele faz um serão aí, trabalhando após o seu horário de trabalho, com um serãozinho, nem se alimenta, pergunta se ele está triste. Não, não está não, ele está feliz, porque ele vai ganhar o dinheiro para saldar a dívida que ele tem. Então ele está contente, ele está feliz. E é assim que nós temos que nos conduzir na vida. Ficar feliz com as situações difíceis que nos acontecem, porque somos filhos queridos do Pai.
A gente pode não se conhecer totalmente, porque senão a gente não ia estar nem nesse plano aqui de provação e expiação. Mas sabemos que somos orgulhosos, vaidosos, ciumentos. As nossas atitudes, as nossas ações no mundo mostram isso a todo tempo. Coisas pequenas que a gente nem se dá conta. Uma delas é quando a gente não fica feliz com a ascensão de um amigo. Poxa, devíamos ficar. Né? Quando um amigo faz uma aquisição legal, a gente devia ficar feliz junto com ele, a gente não fica. Embora goste desse amigo, a gente fica assim meio para baixo, por quê? Isso é um pouco de inveja, né? A gente tem essas coisas. Gente, se a gente não tivesse essas coisas, a gente não estava aqui, não. Né? A gente fica, não, mas eu não sou assim. É sim, amigo, é sim, senão você não estava aqui. Mas a terra não tem gente boa? Tem, mas eu posso dizer por mim, não por você. Eu estou tão longe disso, né? Eu preciso aqui espiar, né? Eu tenho minhas inferioridades, eu preciso contê-las, melhorar, para um dia merecer sair de um plano de provação e expiação. Então, quem nasce na terra, se não for numa missão grandiosa, como os grandes, né? Os grandes espíritos que reencarnam para ser modelo, né, de moralidade na Terra, somos todos ainda da ordem inferior. Claro que ocupando cada um a sua classe, mas ainda da ordem inferior. Então a gente precisa compreender isso. Não é se entristecer porque ainda está nessa situação, é se alegrar porque está tendo a chance de subir, de melhorar. De subir um degrauzinho, né? O fato de nos recusarmos a aceitar situações que não podemos mudar, deixa-nos exaustos, priva-nos do nosso poder e paz de espírito. Aí a gente não consegue viver nem os momentos bons da nossa vida. Retomamos esse poder e recuperamos a paz de espírito quando aceitamos as coisas tal como elas são. Porque o mundo não vai mudar porque eu quero. As pessoas que convivem comigo não vão mudar porque eu quero. Cada um muda quando quer. E ninguém muda ninguém. Né? Então, ou a gente aceita, ou a gente sofre. Aí a gente escolhe. Ou aprende pelo amor, ou pela dor. Mas vai aprender. Porque a lei do progresso é uma lei divina, não é nossa. Quando nos revoltamos contra Deus, achando-nos vítimas do mundo, quando brigamos com a vida e não por ela, acabamos isolados na própria dor. Esta é a realidade. Lembra dessa duplinha? Quem tem aí mais de 40, lembra dessa duplinha? Lip e Hard. Eu adorava esse desenho da Hanna-Barbera, adorava. Ele era a imagem, o Lip, o leão, a imagem do otimismo. E a hiena, coitadinha, o Hard, era a imagem do pessimismo. Quem não lembra do chavão? Nós sofremos da síndrome de Hard. Aí, ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. A gente sofre essa síndrome de Hard agora, hoje. A gente fica numa situação de ter quase certeza que as coisas não vão dar certo. Que certeza é essa? A gente não tem certeza disso. A gente não sabe como as coisas vão acontecer. Então, não adianta. Temos que sair da síndrome de Hard. Vamos ficar com Lip. Lip era todo otimismo. E as coisas davam certo para ele. Né? Era um leão vaidoso, bonitão, otimista, se achava lindo. Né? Então, procure no Google, vocês vão achar. Quem não lembra ou quem não viu, né? Os mais novos não viram, eu adorava essa duplinha. Assim, desistindo, né, ou não da síndrome de Hard, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Só depende da gente, né? Fundamental, então, para a nossa felicidade é o quê? Persistência sem teimosia. Gente, persistir é bom, mas teimosia é péssimo.
Se a gente está vendo que a coisa está dando errado e a gente insiste em fazer da mesma maneira, se a gente continua fazendo tudo igual, aquilo que não está dando certo, a gente vai continuar tendo um resultado ruim. E o pior que a gente faz, a gente cai no mesmo buraco. Eu já trouxe uma palestra aqui que tem essa biografia em 4 parágrafos, né? De Portia Nelson. Procurem no Google também, caindo no buraco de Portia Nelson. Maravilhoso. A gente sabe que o buraco está lá e cai nele de novo, né? Então é uma teimosia que a gente precisa realmente sofrer. Lá a parábola do filho pródigo de novo, o pródigo precisa perder tudo, se colocar numa situação tão ruim que ele tem que encontrar o endereço do pai de volta, né? Então a persistência sem teimosia, paciência e resiliência. Aí a coisa anda. Aí tudo vai dar certo. Aí é o pensamento de Lippe. Tudo vai dar certo. E vamos deixar o hard, coitadinho, com o azar dele, que sempre acontece, né? Vamos encerrar nosso papo aqui com essa historinha da serpente. Quem me passou essa historinha foi Magdala. Está lá em casa, no papelzinho, com a letra dela, copiadinha lá para mim. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Né? É assim com as pessoas que não gostam de obedecer, que são pessoas implacáveis, né? A gente tem até medo de falar alguma coisa e parece que elas vão morrer infartadas na frente da gente. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiando no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada, continuou sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada, vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e caridosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Comparem isso com a obediência e a resignação que está lá no capítulo 9, no item 9. Que a obediência... Vamos voltar lá. Que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, obediência é muito importante. Mas vamos colocar todos os fatos à luz da razão. Porque se é o consentimento da razão, é ela que nos vai ditar obedecer ou não.
Nós precisamos analisar. Não sejamos burrinhos de presépio, não. Mas também a gente não precisa ser limpador de para-brisa. Eu achei isso ótimo. Eu escutei isso de uma oradora, que ela falou que muitas pessoas são limpadores de para-brisa. Só fazem assim na vida, ó. Não, não, não. Nem lá, nem vaquinha de presépio. Vamos colocar tudo à análise da razão, como ensinou o Kardec. Porque a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ela avalizou, sim, vamos nos resignar. Ela não avalizou, vamos lutar. E fazermos o que tiver ao nosso alcance, fazendo a nossa parte. Porque assim, nós não teremos do que nos arrepender depois. Muita paz para todos.